Quer aumentar a potência do seu carro? Mais economia? SFI Chips. Clique aqui no link da descrição. É aquele programa, Bola, É. poderemos dizer assim, um assunto que está perturbando a humanidade. O mundo, verdade. Ainda mais pós uma pandemia, É. que a rapaziada ficou trancada, Em casa, presa. com medo, com incertezas de vai Não, voltar e ao muita normal ou não, gente vou morrer perdeu- ou não. Muita gente perdeu amigo, familiar. Sim, claro, mas eu tô dizendo, os que ficaram, É. eu quero saber quais são essas sequelas. É. Nós vamos falar hoje de Esse sabe tudo, né? saúde mental com um mestre, Verdadeiro. o topzera das galáxias, Topzera. estrela do Pânico na TV. Qualquer assunto do Pânico, lá estava ele, Explicando direitinho, mostrando. o lado inconsciente da nossa Tem consciência. toda a razão, Carica. Falei bonito nessa introdução, meu querido Jacó Pinheiro, doutor Jacó Pinheiro aqui. Falei bonito, professor? Falou. Entender o inconsciente que mora na nossa mente. Esse é o problema do ser humano? Eu diria para você o seguinte: ainda hoje, vindo para cá, Uhum. eu estava conversando com uma pessoa e tentei comunicar alguma coisa. Uma coisa simples, Tá. muito simples, Fácil. fácil, do tipo, só dando assim uma noção. Eu vou fazer o programa lá com aquele pessoal. A pessoa virou e entendeu. Você vai sair para projetar um programa? E já deu um leve toque de malícia a essa ideia de programa. Entendi. Ai, que coisa. A comunicação humana é quase esotérica, é um mistério. Aham. Dificilmente você consegue comunicar para o outro exatamente aquilo que você está pensando e sentindo. Você emite uma informação, Certo. o outro decodifica segundo a experiência humana dele, a biografia dele, A Perfeito. os linguística. traumas dele, os limites dele, Perfeito. principalmente os limites, que às vezes até são maiores do que os seus, mas isto, ao invés de facilitar, por incrível que pareça, complica, Entendi. porque é over. O sujeito pensa a mais do que você foi capaz, De na fazer. estreiteza sua, de comunicar. Aham. O sujeito entendeu a mais. Está errado Cara, também. é Não verdade. pode entender a menos nem a mais. Nem a mais, é. Quer dizer, O lógico apenas. o lógico. Mas não é porque o brasileiro ele gosta. Hoje é aula, hein? Hoje nós vamos aprender. Não é porque o brasileiro ele é uma pessoa mais invasiva nesse approach. O brasileiro ele é um meio íntimo do desconhecido. É um estilo da nossa cultura ou há um equívoco da minha parte? Eu gostei muito desse íntimo do desconhecido. Eu diria que o brasileiro, em geral, me parece que é, mas particularmente de onde eu venho, das terras de onde eu venho. Eu nasci em Minas, em Juiz de Fora. Você não imagina a esquiva, a evasiva é a comunicação do mineiro. É Ele mesmo? fala sem dizer, diz sem falar. Caraca. Eu me lembro, tem um fato que eu acho incrível contar para vocês. Em 64, no ano de 64, quando Aham. aconteceu tudo o que aconteceu, um jornalista ligou para o governador de Minas, Magalhães Pinto. Acontece que o Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, não sabia quem é que ia ganhar o conflito. Se seria a esquerda ou a direita. Tá. O jornalista virou e disse: governador, afinal de contas, com quem é que o senhor está? O governador fez uma pausa e disse: Minas está onde sempre esteve. Perfeito. Não mudou de lugar. Não mudou de lugar. Não mudou. Em linhas gerais, é o que você falou. Exatamente. Quer dizer, nós somos mestres nessa arte da evasiva, o brasileiro. Só que eu diria para você, meu caro, que eu não sei
se isto é inteiramente condenável. É isso que eu ia perguntar. É uma coisa boa, uma coisa ruim? Então, Depende da forma como é usado. Exatamente. Uma arma pode ser boa, pode ser ruim. É. Uma faca pode ser boa, pode ser ruim. Depende da maneira como você usa a faca. É exatamente isso. Eu conheço alguns povos, não muitos, né? Mas que, em nome da autenticidade, Uhum. são hostis e agressivos. Certo. O sujeito é profundamente desagradável. Eu tive uma experiência uma vez. Eu sou monoglota, ou seja, eu só sei falar português. Não fala Não, pra mim. nem inglês, nem francês, nem nada. Tá. Mas eu dou aula em universidades do mundo Do inteiro, mundo inteiro, praticamente. Né? Stanford, Princeton, Cara, tá fraco. Londres, Tá devagarzão. e assim É. para diante. Aproveite, hein? Curso grátis. Mas sempre em língua portuguesa, Nativa. com tradução Simultânea. Perfeito. Bom, fui convidado por um sujeito, aliás, eu vou dizer, só não vou dizer o nome do camarada, mas fui convidado por um sujeito que era cônsul de um país de língua inglesa Uhum. para almoçar. Uhum. Tá. Naquela época, eu era vice-presidente para a América do Sul de uma das maiores instituições acadêmicas da Inglaterra. Eu fui para o almoço, quando eu chego, o sujeito em inglês me cumprimenta. Eu respondo em português, E tava só porque ele. eu sou monoglota, só ele, era um almoço eu Tá, e ele. tá. Eu respondo em português. Ele olha para mim e diz, o senhor não fala inglês? Eu disse, não, eu falo português. Ele vira, com a maior indelicadeza que vocês possam imaginar, e diz, então nosso almoço está prejudicado. Eita porra. Se você registrar isso como uma forma, digamos, de honestidade, de autenticidade, ele não está errado. Porque o almoço ia ser mesmo né? Ia ser ruim. Mas se ele, assim, o que eu vejo também, se ele tá no nosso país, o senhor também não tá errado. Exatamente. Ele tá no Brasil. Eu presumo que o sujeito ou viesse com alguém Perfeito. que falasse... Era um cônsul? Perfeito. Não era o cônsul. Mas já que você falou em cônsul, se quiser eu conto outra história aí. Mas essa é cabeluda. Não, entendeu? Porque se ele Fica tá à no vontade. Brasil, Histórias boas é que a gente quer. Se ele tá no Brasil, ele tem que, pelo menos um pouco, o senhor falou, vir com alguém que entendesse. Né? Mas ele aí tá no Brasil. Tica-t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 ica